Irmanados com nosso anjo guardião e com nossos mentores, vamos utilizar os recursos sagrados da prece para ir de encontro com a nossa luz maior. Vamos pedir ao Criador que toda essa luz vá de encontro ao Mestre Jesus. Que Jesus sede conosco no Evangelho, que Jesus esteja iluminando os nossos passos à medida que nós formos caminhando. Que as bênçãos do Cristo estejam em cada cantinho do nosso lar. Que Jesus faça morada não só em nossa casa, mas em nossos corações, abençoando toda a nossa família. Que o lar seja o porto seguro para todos aqueles que, por vontade de Deus, se encontram dividindo conosco o mesmo teto. Que nossa casa seja escola de bênçãos, de edificação, para a reparação das faltas passadas. Que o passe seja instrumento divino para a restauração das mazelas do corpo e da alma, refazendo as nossas forças para que nós possamos prosseguir a caminhada irmanados com Cristo Jesus. Que a água disposta a ser imantada esteja recebendo as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se tornando para nós fonte fecunda e infinita de recursos para alimentar as necessidades do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 117, em família. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 4. É uma fala de Paulo que diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo. E Emmanuel constitui essa mensagem, baseado nesta epístola, nos convidando à reflexão. Assim prossegue: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora, sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível
auxiliar o mundo, quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa Convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Veja que essa é uma mensagem educativa e muito atual. Observamos que os mesmos problemas encontrados no seio da família lá atrás são os mesmos que nós encontramos hoje. Logo na epístola, quando Paulo convida os filhos a honrar pai e mãe, porque isso é agradável a Deus, ele está dizendo que nós devemos não só honrar nosso pai, nossa mãe, mas devemos assisti-los em todas as suas necessidades, na vida como um todo, mas principalmente na velhice e nos momentos de doença. Lembrar que os nossos pais é o alicerce para tudo aquilo que nós somos hoje. Nós dependemos dos nossos pais para sermos o que somos hoje. Lembrando que os nossos filhos designarão a nós na velhice o mesmo atendimento que nós estamos designando aos nossos pais hoje. Portanto, se nós tratamos os nossos pais com amor, com carinho, com afeto, com respeito, honrando-os por toda a criação, por todo o cuidado que tiveram conosco, com certeza seremos o espelho para que amanhã a nossa velhice seja amparada pelos nossos filhos da mesma forma, com amor, com carinho, com respeito, com assistência em tudo aquilo que nós necessitarmos ao longo da vida. Abaixo, Emmanuel fala: a luta em família é problema fundamental de redenção do homem. É na família que nós encontramos o alicerce e o porto seguro para a nossa redenção, ou seja, nós encontramos a estrutura perfeita para o trabalho que se faz necessário no âmbito intelectual, no âmbito moral e no âmbito ético e espiritual. É a família responsável por educar os nossos instintos, os nossos sentimentos. É a família que nos prepara para um convívio salutar na sociedade. A educação básica nós não encontramos na escola, nós encontramos no seio da nossa família. Depois ele prossegue: como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? É uma pergunta. E nós temos a resposta. Não adianta nós abraçar para nós a responsabilidade de gerenciar pessoas, de buscar ser representante de municípios, representante de grandes nações, influenciando na vida de milhares e milhares de pessoas, quando nós não conseguimos administrar um grupo pequeno de pessoas que nos são confiadas por Deus, que é a nossa família, mais ou menos entre 5 e 6 pessoas. Se eu não consigo dar uma base de sustentação, se eu não consigo gerenciar os problemas domésticos que a minha família apresenta, como é que eu posso ter envergadura moral para administrar como chefe de nações, como governador de estado, como governador municipal, as políticas que envolvem os interesses e as necessidades de milhares, de dezenas, de centenas de pessoas?
Se eu não consigo ter empatia com a minha família, como é que eu vou ter empatia com o meu próximo nas instituições religiosas, com a coletividade no geral? Então, primeiro, eu fortaleço a minha base, dou toda a estrutura moral e espiritual para minha família. Aí depois, eu estou capacitado para me ingressar nas fileiras de cooperadores do Cristo Jesus, para fazer tudo aquilo que for necessário para a melhoria da vida do meu próximo. Ele fala também, que bom pregador e mau servidor são dois títulos que não combinam. Correto. De nada adianta ter o conhecimento filosófico do Evangelho de Jesus, pregar para uma massa enorme de semelhantes, quando eu não exerço aquilo que eu prego, quando eu não coloco em minhas ações e atitudes, quando eu não me transformo interiormente com todas as verdades do Evangelho. Então não tem como eu envolver milhares de pessoas com a pregação, quando na verdade eu não coloco em prática aquilo que eu prego, eu não exemplifico. Então o Cristo está cobrando de nós: exemplifique, busque capacitar todos os dias para vencer as suas próprias limitações, conhecendo a si mesmo, se transforme interiormente. E muitas vezes não haverá necessidade nem de pregação, haverá necessidade muito mais dos exemplos, daquilo que você acredita, daquilo que você prega, para que outras pessoas possam se sentir tocadas pelos seus exemplos e pelos valores e conceitos que leva adiante. Depois ele está dizendo assim: o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Qual casa, qual família que não tem as suas contendas interiores? Precisa que o chefe dessa família seja equilibrado, que saiba buscar em Deus, buscar no Evangelho de Jesus, sabedoria, clareza de ideias, para agir com compaixão, com amor, com justiça, sem julgamento. É administrar de maneira diplomática os problemas domésticos com justiça, não dando preferência nem a esse ou aquele. É ser justo, é ser bom, é ser benevolente, é ser sensível à dificuldade do outro. Porque uma família pode ser inúmera, mas cada um tem as suas particularidades que devem e merecem ser respeitadas e devem ser compreendidas para que haja paz, harmonia, partilha justa, amor e perdão no seio da família. Abaixo ele prossegue dizendo: conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhe agregaram o círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos. Ou seja, é importante analisar que nós temos uma vida inteira, uma caminhada longa, para que ao longo de nossa existência nós utilizemos dos laços consanguíneos que nos unem para trabalhar no aspecto da reparação das faltas passadas, praticando a justiça, o amor, o perdão, a compreensão, buscando construir através destes laços consanguíneos os laços eternos do amor. É muito comum nas famílias ter sempre aquele que convive com todos, mas não se dá com ninguém. Aquele que busca o isolamento para si. É muito comum que todos vivam na mesma casa, no mesmo ambiente, porém, cada um construindo o seu caminho. E isso vai fazer falta lá na frente, porque a gente vai estar unidos apenas pelos laços consanguíneos. Perdemos a oportunidade de construir os laços eternos do amor, trabalhando na compreensão,
trabalhando na fraternidade, na assistência de todos aqueles que o Criador nos deu a oportunidade de convivência. Então ele está chamando a atenção para que a gente olhe uns para os outros, que nós não tenhamos com a nossa família uma convivência isolada, onde estamos no mesmo ambiente, sobre o mesmo teto, mas cada um trabalhando apenas pelos seus interesses, administrando dessa forma o egoísmo. Todos nós viemos para reparar nossas faltas e combater a chaga do egoísmo que nos leva à frieza, à incompreensão e à insensibilidade com as necessidades dos nossos fraternos. Ele está dizendo também que é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Muitas vezes nós reclamamos da família que nós temos. Acreditamos que não merecemos aquela família. Isto é uma injustiça para com o Criador, porque todos nós estamos na família que nós necessitamos para que haja o processo de evolução enquanto indivíduo, enquanto almas que experienciam a vida na Terra. É exatamente essa família que vai proporcionar para nós os meios e o caminho de trabalhar com a paciência, com o amor, com o perdão e com a fraternidade. Porque numa família nós temos que ter a compreensão de que temos que ser uns pelos outros. Se é momento de festa, de alegria, que todos estejam dispostos a festejar o momento. Mas se a doença chega no nosso lar, a união tem que ser dobrada, tem que ser uns pelos outros. E muitas vezes é nestes momentos mais difíceis da doença, do desemprego, da falência, que as famílias se desestruturam, se desestabilizam e cada um vai para o seu canto, deixando para trás um rastro de dor, de sofrimento, de mágoa e de tristeza. Então que nós estejamos atentos, vigilantes, de que não estamos juntos por acaso. Às vezes, a dificuldade do outro é instrumento que vai me proporcionar a oportunidade de exercer em mim a paciência, a caridade, o amor, o perdão e a fraternidade. Ele prossegue: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena. É verdade, muitas vezes nós queremos abraçar a nossa família universal. É quando as pessoas dizem que nós somos maravilhosos, não encontram em nós defeito moral algum. É fácil ser bondoso, caridoso para com os semelhantes que não convivem conosco. E muitas vezes é um desafio ser bondoso, ser caridoso, ser compreensivo, ter empatia, ser sensível à dor do nosso pai, da nossa mãe, no momento da velhice, no momento da doença. Abraçar para nós a causa e colocar embaixo do nosso guarda-chuva aqueles que o Senhor nos confia agora como tutores legais. Porque se todos nós tivéssemos alcançado essa compreensão ao longo de nossa existência, talvez a sociedade fosse menos violenta, talvez a sociedade fosse mais esclarecida, talvez não houvesse a necessidade de termos que lidar com o estatuto da criança, com o estatuto do idoso, com a delegacia da mulher, porque nós já teríamos alcançado a compreensão de que a base primeira que merece todo o nosso respeito, toda a nossa assistência, toda a estrutura social é a nossa família. A família é uma escola que nos capacita para estarmos convivendo em paz e harmonia, com civilidade, com toda a nossa coletividade, com a família universal, levando conosco
a bagagem do amor, do respeito, da ética. Tudo isso envolve o conceito de família. Aí ele finaliza: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia a dia, ou seja, todos os dias. O Cristo Jesus nos dá lições de importância cotidiana, nos convida a olhar para a nossa família. Será que eu estou sendo um instrumento do Cristo Jesus dentro da minha casa, cooperando com as necessidades da minha família, sendo sensível à dor do outro? Porque se eu não consigo ter esse sentimento dentro do meu lar, eu não estou capacitado para ser cooperador do Cristo Jesus, servindo o Cristo Jesus nas casas de oração. Eu não estou capacitado para dizer que a minha família é universal, porque eu não me capacitei nem para lidar com os problemas minúsculos da minha família consanguínea. Então, que nós estejamos utilizando desta mensagem de Emmanuel para refletir sobre nós mesmos, trabalhando na educação dos nossos sentimentos no que se refere ao cuidado, ao carinho que nós estamos destinando à nossa família. Lembrando mais uma vez que está lá na epístola de Paulo, que tudo o que nós ofertarmos para os nossos pais hoje é tudo aquilo que nós receberemos dos nossos filhos amanhã. Pensemos nisso. Que Jesus abençoe nosso querido Emmanuel e Francisco Cândido Xavier por essa mensagem que nos convida à reflexão sobre a maneira como nós estamos administrando a convivência com os nossos consanguíneos aqui na Terra. A família é instrumento divino, é escola de bênçãos, é berço da redenção e da renovação de todos nós. Que Jesus esteja conosco neste momento, onde vamos vibrar pelos nossos vizinhos, pelas famílias que convivem conosco, que todos recebam as nossas vibrações de paz, de amor sincero, de bondade e fraternidade. Que as casas de oração sejam o berço sagrado da família universal, onde nós vamos buscar no Evangelho de Jesus a mensagem que transforma as vidas humanas para que possam ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho em seus lares. Vamos vibrar pela nossa família consanguínea, por aqueles que já foram chamados à casa do Pai, que os educandários da alma possam ajudar os nossos irmãos a encontrar a paz, a luz e a harmonia necessária para o espírito. Vamos vibrar por todos aqueles que estão na morada terrena, pedindo a Deus que nós trabalhemos incansavelmente, não só na manutenção dos laços consanguíneos, mas construindo pontes e laços eternos de amor, de perdão, de bondade e fraternidade. E é chegado um momento muito especial, onde nós vamos convidar as egrégoras celestes para adentrar em cada cantinho da nossa casa, apresentando aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto, que todos recebam as bênçãos do alto. Que os nossos irmãos estejam conosco no momento da limpeza e da transformação do campo vibracional do interior e exterior do nosso lar. Que nossas plantas sejam agraciadas com estas energias, que elas cheguem também aos nossos animais de estimação, que seja abençoado o local que lhes servimos a água e os alimentos. E retomando, junto a esta plenária de oração, este corpo de luz, que todos nós sejamos dignos e merecedores de receber o passe. Que as energias divinas do passe proporcionem para nós
o tratamento e a cura das feridas do corpo e da alma. Que possa ser alimento para o corpo e para o espírito, nos dando saúde, paz, harmonia, equilíbrio, vitalidade para prosseguirmos a caminhada, sempre buscando em nossas dificuldades terrenas o amparo de Jesus, médico dos médicos, aquele que cura todos os desesperançados da medicina. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba todas as energias do mais alto junto com as energias primárias da terra, absorvendo todas essas energias, que se transforme no medicamento de alívio de nossas dores, no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento do corpo e do espírito. Vamos com amor vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, rogando a Deus que também em cada cantinho sejam modificadas as energias, vibrar por uma convivência pacífica e amorosa com os companheiros de jornada, principalmente pelos irmãos de mais difícil convivência. Nos lembrar todos os dias que 70% do nosso dia nós estamos não em contato com a nossa família, mas em contato com nossos companheiros de trabalho. Daí a obrigação moral de vibrar por todos eles, de vibrar pela paz e harmonia entre nós, principalmente pelos irmãos de difícil convivência, pedindo a Deus que o trabalho seja fonte de bênçãos, onde nós possamos angariar valores materiais e principalmente espirituais. Vamos vibrar por todas as famílias, pela nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus. Que ele seja preenchido de fé, de amor, de luz e esperança. Que na esteira da vida estejamos de mãos dadas, sendo uns pelos outros, em todas as dificuldades humanas, para juntos alcançar a salvação. Jesus, esteja conosco quando vamos ofertar energias para aquela família enlutada. Cura os corações doentes. Permita que a prece seja o link sagrado para com todos aqueles que se foram, que estão morando em uma das colônias da casa do Pai. Jesus, cuida com amor daqueles que estão hoje atados ao leito pela dor, pela enfermidade. Jesus, desperta no coração da família a bondade, o amor, a paciência, a fraternidade, que possa zelar do seu ente querido que está enfermo com amor. Jesus, abençoe estes lares que são desfeitos, perpetuando apenas os laços consanguíneos, porque ainda impera a mágoa, o ódio, o rancor. Demove dos corações essa doença da mágoa e do ódio e preencha estes corações com a ferramenta capaz de trabalhar no perdão, no amor, na bondade, na fraternidade. Abençoe a família que está desestruturada pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia. Cuida dos nossos irmãos. Abençoe para que eles sejam contemplados com as bênçãos do trabalho e da assistência social. Abençoe a nossa pátria, a nossa gente. Abençoe o planeta Terra. Abençoe todos os dirigentes de grandes nações que possam trabalhar na assistência às necessidades dos povos, trabalhando para manter unidas famílias. Abençoa, Jesus, para que a bandeira alva do cristianismo tremule em cada coração humano. E assim, vamos juntos, abraçando os benfeitores que vieram celebrar conosco mais este culto do Evangelho em nosso lar. Vamos ofertar ao Pai a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe
cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, Senhor, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima, por mais este momento de paz, de luz, de harmonia, de evangelização da nossa família. Que as bênçãos do Senhor recaia sobre todos nós para uma semana abençoada e iluminada para nós e para toda a nossa família universal. Que assim seja.